Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto, aqui é o Aras Tuiuti e esse aqui é o MG4 Urban na versão Luxury. Sim, a mais cara, a que tem mais baterias, a que tem mais autonomia e também que tem mais potência. E obviamente eu vim até aqui neste lançamento para mostrar para você como ele se comporta na hora de acelerar. Obviamente você já viu os outros dois vídeos do canal, o do lançamento e o da versão Comfort, a básica de 129.990. E agora vamos avaliar e pegar os detalhes desta versão que sai por 149.990. E claro, vou te dizer se ele é melhor ou pior de tudo que eu já vi entre os compactos hatch elétricos. Será que temos um novo campeão? Será que vai dar um trabalhão para quem já chegou? Te conto tudo depois da vinheta com ele. Curioso del Arco. Vai! Olha esse vendaval, meu Deus! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber sobre o novo MG4 Urban, eu preciso te contar que as melhores ofertas, os melhores serviços, as melhores condições de pagamento estão sempre com os meus amigos do Grupo Sinal, ajudando você a realizar o sonho do seu carro 0 km. Não perca a chance de visitar no Quartier Latam de São Paulo, Avenida Europa, número 459. Tem o endereço e o telefone na descrição e também tem o link para todas as concessionárias Sinal que você quiser em São Paulo, Grande São Paulo, interior e litoral. Pensou num carro 0 km e agora pensou num MG? Pensou Sinal. Segue também no Instagram, @Grupo Sinal, para você saber de todas as novidades do maior e melhor grupo de concessionárias de todas as marcas do Brasil. É isso mesmo, não perca a chance de fazer o melhor negócio, inclusive com essa novidade novidadíssima. Você conhece a história da MG? A MG pertence ao grupo SAIC, que é um conglomerado de empresas que vendem carros há muito tempo. E ela pertence a esse grupo desde 2007. Em 2008 já lançou o primeiro veículo 100% elétrico do grupo. E agora chega, vamos dizer assim, numa terceira ou quarta geração deste plano de expansão de novas energias que a China faz já há bastante tempo. Mas MG Morris Garage foi fundada em 1924, ou seja, tem 102 anos de vida. E eles gostam de frisar que eles mantêm esse espírito britânico, ainda que há um bom tempo não tenha mais assim tanta coisa de britânico, a não ser a alma e o nome. Ela faz muito sucesso em toda a América do Sul e também na Europa, é top 10 na Europa em vendas, onde está há bastante tempo também, desde que, óbvio, virou chinesa. Porque antes, obviamente, como ela é da Inglaterra, já vendiam muitos MG na Europa sem a eletrificação. Pois bem, a SAIC já vendeu 100 milhões de carros no mundo. Só para você ter ideia, a indústria nacional comemorou no mês de julho 100 milhões de carros feitos no Brasil. Só que desde 1957. Isso só a SAIC, com as suas marcas, fez sozinha. Pois é. Eles também gostam de frisar que no desenho eles têm essa alma própria, eles não copiam ninguém, porque os britânicos são muito inventivos. Vamos começar analisando isso ali da frente. Bem, de certo eu não sou a pessoa mais indicada para falar de design. Outro dia fui desenhar uma força e um guarda-chuva. Contudo, porém, entretanto, analisando o que vocês comentaram no primeiro vídeo do carro, este é sim o compacto chinês que tem mais cara de carro comum. E é justamente aí que a MG se pega, no design. Ela tenta transportar esta alma e fleuma criativa inglesa para os carros que hoje são feitos na China. E pela reação do público, parece que conseguiram, né? Eu achei também interessante esse carro, muito porque ele tem grade embaixo também, apesar dessa frente fechada como a maioria dos elétricos, aquela entrada ali embaixo dá um tom um pouco diferente para o carro, os faróis também sem muita invenção, fazendo um formato de botinha aqui, também ficaram bem interessantes nessa frente. E de concepção, ele é realmente um carro um pouco mais parrudo do que a gente já viu por aqui. A exceção do GAC Aion UT, que tem 1,85 m de largura. Esse aqui é o mais largo de todos, mais do que 1,77 m de um Dolphin SE.
o Dolphin, e mais também do que 1,80 m que você tem no Geely X2 aqui, é 1,84,3 m de largura. Bem bom. Faróis Full LED, farol alto automático de série e pacoteadas com 15 sistemas também de série. Obviamente, inclusive nessa versão Luxury, que se você bater o olho de frente e não olhar as rodas, não vai saber exatamente distinguir qual que é a versão básica Comfort e qual que é a Luxury, só ali pelo lado. E em ambos os casos, todos têm ângulo de entrada de 15 graus e apenas 14 centímetros de altura do solo. Afinal, é um hatch, né, querido? Vamos dar uma olhadinha ali na lateral, que tem mais informação. Sim, estamos diante do maior hatch compacto, entre aspas, elétrico, que você pode comprar no Brasil. São 4,39 m de comprimento, é mais do que os 4,29 m de um Dolphin SE, é mais do que os 4,13 m de um Geely X2 e é mais do que os 4,27 m de um GAC Aion UT. O entre-eixos também é outra maravilha, maior do que o do Dolphin, que tem 2,70, aqui são 2,75, pelo menos 10 centímetros a mais do que o do Geely X2, que tem 2,65, e o mesmo entre-eixos de um GAC Aion UT, com a diferença que o painel não se estende tanto, ou seja, você vai ter um espaço interno aqui melhor aproveitado do que no GAC. Mas eu sei que nem só de porte, de aparência, vive quem quer um carro elétrico. As pessoas querem praticidade e querem saber como vão carregar mais rápido. Mas daqui a pouco eu falo disso. Antes, vale o destaque para essas belas rodas de aro 17, que eu já andei na pista e deixaram o carro bem na mão. Um pouquinho durinho, pode parecer, mas o que importa é que a dinâmica foi muito bem feita aqui. A exemplo do que foram os MG ao longo do tempo. Quem gosta de automobilismo, por exemplo, e nunca viu um MG dando calor numa pista, é porque não assistiu tudo. Vale lembrar que aqui temos câmeras 360, que faz parte desse pacote Luxury, e que aqui eu tô com a versão com baterias maiores, 54 kWh, que vão dar 358 km pelo Imetro de alcance. Mas o Imetro parece que testa sempre na subida, ou seja, pode ter certeza que esse carro vai rodar mais de 450 km com você na cidade. Obviamente, se você não estiver com o pé com chumbo, ferro, aço ou qualquer outro metal que deixe ele mais pesado. Bom, o carregamento, daqui a pouco eu falo. Tem uma coisa muito mais interessante para você que está pensando em escolher esse carro para ser o seu único carro. Com relação ao alcance, já viu que é uma boa. Vamos ver o porta-mala? Mas antes disso, eu queria analisar essa traseira aqui. Não tem o para-choque delete. Beleza, até que enfim nos ouviram. Tem uma boa distância entre o para-choque e a tampa, o que vai melhorar a reparabilidade caso você seja abarroado por um Escort L. Que não tem assistência de frenagem, não tem alerta, não tem ACC, não tem nada, e às vezes tem muito pouco freio e alguém com mais álcool na cabeça do que combustível no tanque ao volante. É raro, mas acontece bastante, e às vezes virou picape, tá carregando um monte de papelão. Nisso aí, a CT e a Polícia de Trânsito não se metem. Pois bem, aqui temos um exemplo de um design um pouco mais autêntico, porque eles pegaram o cantinho da bandeira do Reino Unido e colocaram aqui como uma lembrança a esta origem britânica. Bonitinho, né? Aqui vem escrito Urban, aqui a bandeira da Inglaterra, justamente essa parte aqui que eles tentam emular aqui na lanterna, 100% de LED, e aqui sempre MG4 EV. A parte de baixo do para-choque não é pintada, justamente para que você não tenha mais trabalho na hora de arrumar depois da balroada do Escort L ou Hobby. Aí você escolhe, ou guia também. Também os guias eram bem antigos já, né? Tem um detalhezinho que sugere alguma esportividade aqui no extrator, mas o que importa mesmo é aqui. Ó, essa aberturinha é igual de Golf, ó. Beleza, hein? Temos, segundo a MG, deixa eu tirar nossa malinha de journalist. Journalist. Como é que é o nome do tabloide? Não vou lembrar. Eu fui agora para a Inglaterra e não lembro. Bom, eles deram a medida de 479 litros deste porta-malas. Colocado assim, ó.
479 litros, mas até o teto. Mas quem não pode usar até o teto no Brasil, querido? Não pode. Tem que ser até a altura do fim do encosto aqui. Eu tinha lido em algumas literaturas internacionais, algo como 393, algo como 470, nunca 479. Agora eu não sei. Tem que pegar os cubinhos e medir. Essa medida não serve como 100% para você, porque não é comparável com os outros que medem VDA. O que é legal é que aqui embaixo a gente tem um outro espaço de até 98 litros, que cabe bastante coisa. Mas sabe o que podia caber aqui? Sim, ele. O step. Cabe certinho o step. Por que não puseram o step? O bercinho tá pronto. Pois é, vai entender. Tudo bem. Você que já precisou trocar o pneu ou já teve um pneu furado e não tinha step numa rodovia ligando, sei lá, Filadélfia na Bahia a Euclides da Cunha, no polígono da maconha, e precisava sair rápido dali. Como é que você liga pro seguro 3 da manhã ali? Conta pra mim. Você que é aí do sul da Bahia. Complicado, né? Mas enfim, você pode ir no Mercado Livre e comprar um step do carro. Afinal, esse carro tem uma versão Comfort, que eu já te mostrei aqui também, que vem com calotas e rodas de ferro aro 16. Talvez um pneu sobressalente desse lhe ajude bastante também. Tem uma estilização aqui no aerofólio superior com o brake light. Enfim, um carro muito agradável de se ver, aliás. E, como muita gente disse, muito normal o que as pessoas às vezes estão querendo. Ninguém quer nada muito espalhafatoso, que pareça um Lamborghini, que seja muito identificável. Às vezes você quer ter um carro elétrico só para usufruir das benesses do silêncio e da economia, sem chamar muita atenção, nem ser rotulado por nada, como vem acontecendo por aí. Bom, enfim, vamos falar agora de motor, desempenho e carregamento. Fanatiquíssimos por técnica já sabem, né? Eixo de torção na traseira, ó a ventaninha que tá do computador para segurar essa porta. E McPherson na frente, freio a disco sim na roda traseira e também na roda dianteira. O carregamento pode ser dado em corrente alternada em até 11 kW e em corrente contínua ou corrente direta em até 87 kW nesta versão aqui. Levinho o capô, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, é aqui? É aqui, achei. Pois bem, temos um motor elétrico aqui bem avançado e eficiente, segundo a AMG, por isso ele consegue médias de alcance maior do que os outros concorrentes, mas muito porque também não tem tanta potência. Já vou te explicar. Na versão com bateria de 43 kWh, que é uma bateria pequena, tamanho de um Dolphin GS, ele roda até 299 km e tem 150 cavalos, 149 para ser mais correto. Daqui a gente tem a bateria de 53 e um motor um pouquinho mais potente, porque se você tem mais bateria, você pode gastar um pouquinho mais de energia. E aqui são 160 cavalos, em ambos os casos você vai ter 25,5 kgfm de torque. Mas já andei no carro e percebi que não é assim tão instantâneo. Esse carro faz de 0 a 100 em 9,4 segundos, enquanto os outros dois com baterias de 43, tanto Comfort quanto Luxury, fazem em 9 segundos e meio, que também é um tempo bem razoável, né? E basicamente é isso, não tem um Frank aqui, bateria ácida desse lado, aqui o arrefecimento e o sistema que vai fazer a conversão da energia para as baterias e depois para os motores, e é só tração dianteira, não tem tração traseira como acontece nos Geely e nos Leapmotor. A AMG também garante que tem mais alguns lançamentos para fazer no Brasil, inclusive de carros híbridos, inclusive da IM Motors, que é uma marca premium que eles têm lá na China. Traseirinha que parece até um Aston Martin DBX. Vamos ver em breve eles por aqui. E você, obviamente, já se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desta segunda ofensiva chinesa, que está sendo até mais braba que a primeira. Acostume-se. Vamos dar uma olhadinha como é que esse animalzinho de grande porte fica aqui atrás, agora com uma câmera que você possa ver bem melhor. Opa, vamos nessa? Que é coisa fina, hein, filho? Ó. Com mais de 1,90 m e incontáveis quilos, eu consigo ficar completamente feliz. Tá aqui. É meio escuro, né? Olha isso aqui. Pois é, o melhor espaço interno
entre todos. Também fico muito bem no Dolphin. O GAC Aion UT, o GAC Aion UT, também fiquei bem, mas ficou um pouquinho mais apertado. Gostei demais do espaço interno. Só acho que poderia ter um acabamentinho melhor, especialmente nessa versão, né? Não tem um apoio de braço, não tem nenhuma opção de banco de couro, não tem interior escurecido, nem teto solar. Algumas pessoas se pegam nisso. Não acho que faça assim tanta diferença. O teto acho que sim, que valoriza. E o couro também. Mas, tudo bem, eu até aceito. Na versão de 129 tá beleza, mas nessa aqui seria interessante ter. Olha quem voltou. A Geringa. Mostrando para você que temos saidinhas de ar aqui e aqui. Uma tomadinha USB. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar. Tem uma tomadinha USB-C ali embaixo. Não estou conseguindo mostrar daqui, mas tem, confia. Confia que tem. Vou mostrar aqui a porta. Não temos nenhum acabamento mais sofisticado, a não ser nessa parte aqui. Inclusive com estes detalhes costurados no couro aqui. Um plástico diferente aqui, enfim. Nada muito diferente do que eu já mostrei para você nos outros 2 vídeos. Agora vamos lá na frente para a gente falar sobre sistemas de segurança e também sobre... Ó, a geringonça caiu. Sobre central multimídia. Vem. Opa! Ó, batidinha da porta, olha que bonitinha. Ó. Bem feito, né? Podia ter mais investimento aqui em cima? Podia, mas também não é mandatório. Os bancos são legais também, viu? Apoiam bem aqui do lado e são bem compridos aqui. Eles se preocuparam com isso. Pra gente que é grande, faz uma diferença. Cansa menos numa viagem. Faz bem. Faltou também retrovisor eletrocrômico nessa versão topo de linha. Mas muitos carros também dessa faixa não tem. E não tem botão de partida. Pisou no freio, liberou a direção aqui. Carregador de celular por indução. Vou te contar sobre esses... Tudo que tem, né? Desde a base até passar por este carro aqui. Bom, todos têm farol e DRL LED, spoiler traseiro com luz, rack de teto. Aqui é roda 17, no Comfort são roda 16 com calota aerodinâmica, mas eles falam roda de alumínio aqui, mas eu acho que são rodas de aço. Painel de instrumentos de 7 polegadas e multimídia de 12, em todos os casos. Freio a disco nas 4 rodas, 7 airbags, como eu te disse, laterais de cortina, frontais e central. Modo de condução Drive One Pedal, ar-condicionado digital mais saída traseira. Vidros elétricos com função One Touch, retrovisores de desembaçador automático. Ó, o retrovisor tem desembaçador, velho. Acendimento automático dos faróis, que é o sensor crepuscular, né? Rebatimento do banco traseiro 60/40. Câmera de ré com linhas dinâmicas, USB... Ah, esse aqui é o básico, né? Porque nesta versão que nós estamos, você adiciona a roda, banco e volante com aquecimento, volante revestido com couro, luz ambiente, 64 cores, câmera 360. Câmera 360. Não tem o Bird View? Não tem o Bird View aqui? Não tem? Ativação, autodireção, parede de... Não tem. Transparência do veículo, beleza. Não achei o Bird View. Banco do motorista elétrico, como diz meu amigo Mateuzinho. Não tem nenhuma outra função, só para frente e para trás, para cima e para baixo, e o encosto. Vidro traseiro escurecido, sim, os vidros traseiros são escurecidos nessa versão Luxury, tanto a de 43 quanto a de 56. Alto-falante traseiro, isso gerou um pouco de polêmica. As pessoas falam assim, pô, eles tiraram o alto-falante traseiro da versão básica? Pois é, meu amigo, quando você vai montando ali, quem tá com a pele no jogo que sabe, né? Comandos de voz em inglês, o Duolingo que eu já te falei, e carregador wireless para celular. Sim, os comandos de voz são em inglês, eu não tinha visto isso acontecer ainda. Aliás, essa versão Luxury aqui, que eu te contei,
bateria de 43, 139.990, e a de 54, 160 cavalos, bateria de 54, autonomia de 358, custa R$140 mil, não, 149.990, que é a Luxury 54 kWh. Mostrar mais um detalhezinho aqui para você. No dia do evento lá foi uma bagunça, né, meu? Não era para imprensa também, né? Tem que considerar isso aí também. Ainda consegui gravar alguma coisinha, você assistiu bastante, enfim. Aqui, revestimento igual da versão Urban, tudo igual, não muda nada. Você vai olhar e não vai mudar nada, nada. Volantinho da hora, 3 raios como você gosta. Aqui sem revestimento mais soft. Aqui, sim, tem um soft na porta e onde você encosta o seu bracinho, os comandos, retrovisor. E aqui tem até alerta de ponto cego. Como eu já te disse, o pacote ADAS é único para todos os carros. Centralização de faixa, saída de faixa, frenagem de emergência, alerta de frenagem, tráfego cruzado, traseiro, dianteiro, enfim. Tem tudo nesse carro. Aliás, acho que eu tenho até essa lista para te mostrar. Vamos ver se eu bati foto dessa tela. Acho que bati, né? Não tá aqui. Vamos lá, atenção. Aqui o pacote ADAS, ó. Não, também não. Também não. Também não. Também não. Não, mas são 15 itens do ADAS. Tudo que você procura nos carros, que você cobra de alguns carros, tem aqui no MG4 Urban. Aqui você aciona os limpadores, dianteiro e traseiro, sim, tem limpador traseiro. Aqui você aciona o ADAS e aqui você mexe nos detalhes da central multimídia. Ali o painel de instrumentos, que você também pode escolher. Vou mostrar aqui para você. Convivência. Controle de condução primeiro. Pode deixar aqui no baixo, o freio generativo. Condução com pedal não. Modo de direção, estou deixando no Sport. Aqui. Que é pra gente, na hora que for conduzir, ter uma assistência de direção melhor, né? Freio confortável, modo trailer, enfim. Conveniência, airbag do passageiro on-off. Vou fazer o cluster aqui. Aqui todas as informações que você pode ter neste cluster aqui. Você pode tirar também. Deixar só o total acumulado aqui. Fica mais profícuo para quem quer saber de como que tá gastando. Piloto MG, tá? Reconhecimento do limite de velocidade. Alerta de excesso, aviso sonoro, modo assistência, acessibilidade do alerta, enfim, bastante coisa, detecção de ponto cego, ou tanto de coisas que você pode acionar aqui no pacote de assistência à condução. Luz ambiente também, deixar, aqui não vai dar para ver porque nós estamos no sol, mas enfim, é nessa parte e nessa. Deixar aqui no vermelho, vermelhasco, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Configurações de cenário, padrão elegante, dinâmico, sensor de luz, efeito pulsante, tudo para essas luzes ambiente. Aqui tem alguns atalhos, né? Já sabe quanto tem de bateria aqui. Porque o carro está parado muito tempo, então ele está fazendo 30 kW para cada watt-hora para cada 100 km. Ou seja, o pessoal só está andando a milhão. Aí, como ele tem um controle inteligente dessa autonomia, ele acaba por mostrar que você vai continuar andando desse jeito, por isso esse consumo não bate com o que foi medido. Aqui o aquecimento do banco e do volante. Conveniência. Isso aqui nós já mostramos, né? Estou procurando aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver nas configurações. Hotspot, volume, geral, brilho da tela. Vou deixar no escuro aqui. Melhora para você, não piora, né? Ativação, sistema. Eu estou procurando aqui para você acender o farol.
devia ser um atalho mais próximo, né? Aqui, navegação, rádio, clima, serviço, info, manual. É por isso que eu me irrito quando não tem o acendimento na chavinha de seta. Aqui não tem. Conveniência. Aqui! Achei! Muito bem. Luz de neblina traseira, luz de boas-vindas, follow me home. Resposta a encontrar meu carro. Bom, bastante coisa, bastante modos. Quando a gente pegar com o carro mais uns dias, eu te mostro mais como isso funciona. Mas enfim, ele é um carro muito bem equipado, mas que não tem todos os equipamentos. Aquela coisa, uma dicotomia que vivemos, né? Tem muita coisa, mas não tem cor. Tem muita coisa, mas não tem retrovisor eletrocrômico. Tem muita coisa, mas não tem teto. Tem muita coisa, mas... O que mais que não tem? Não tem revestimento soft, porque pra mim... Carros até 150 mil. Tudo bem, você pode exigir o que você quiser. Mas a minha opinião também não é a corregedoria das opiniões. Mas eu não acredito que isso seja fato peremptório para escolher um carro. É isso. Vamos dar uma acelerada? Eu já te conto mais algumas coisas e impressões que eu tenho sobre esse carro. Foram boas, viu? Se liga. Bom, já estamos aqui. Deixei minha mala e meu tripé ali na frente. O pessoal às vezes reclama que faz barulho aqui dentro e tal. Tirar também o cancelamento de ruído aqui. E vamos para a pista, porque, na verdade, o que a gente sempre vê, quando chega numa situação mais extrema, é meio que o purgatório dos carros chineses. Mas a AMG, saiba e pasme, a AMG se preocupa com isso. Justamente com a dinâmica, justamente porque tem uma herança passada que tem muito a ver também com o prazer em dirigir. Você pode ir ver os aficionados mais antigos, os puristas, os caras que participam de clubes de carros, o que eles falam de MG. Aliás, MP Laffer é uma cópia nacional de um MG de extremo sucesso. Aliás, tinha até um lá no dia do car review do glorioso MG4 Urban. Bom, tá um pouquinho mais de pé aqui. O apoio dos bancos é até que aceitável. Não é um carro esportivo, óbvio, mas a condução, cara, direção um pouco mais pesadinha, do jeito que papai gosta, ainda que seja elétrica, como nós estamos no modo esporte aqui, ela acompanha essa parada de parecer um pouco mais dinâmico, mais vivo o carro, né? Frenagem boa também, sem dar muita cabeçada para frente. Lógico que ele vai arrastar um pouco de frente, mas uma das vantagens desses carros elétricos, ainda mais os compactos, é justamente o centro de gravidade mais baixo, em virtude das baterias estarem no assoalho, né? Controle de estabilidade também formidável, viu? Vai dar um pouco mais, essa curva um pouquinho mais de alta aqui. Vamos ver quanto ele vai dar no final da reta aqui do Varasfield. Normalmente chega a 120, 130 carros dessa potência, com 25,5 kgfm de torque. 129 a gente chegou aqui, antes de fazer essa curva, que eles botaram um cone justamente para ninguém estampar lá no guarda-reio, né? Cara, primeiro chinês que eu pego para andar um pouco mais forte, que eu sinto que ele tá pronto para fazer essa entrega um pouco mais dinâmica. Adernando um pouco lateralmente, vamos aqui no slalom, ó. A resposta da direção, não vou dizer impecável, porque impecável é de um McLaren, de um Aston Martin, Ferrari não sabemos, de Porsche, mas que é bem interessante é. Óbvio que esse aqui não é o jeito mais sábio de você fazer uma avaliação completa de um produto completo, muito porque basicamente pouca gente vai andar desse jeito que eu tô andando aqui. Nem é o core business, para dizer o mínimo,
para dizer o mínimo, dessa criação. Mas ó, dá até para se divertir um pouquinho. Gostoso. Ele não tem aquela patada de torque inicial. E justamente por essa entrega não ser... Sai daí, quero. Por essa entrega não ser tão instantânea, com tanta volúpia, ele consiga ser um carro que roda mais do que os outros. Eles também seguraram um pouco na potência para aumentar a eficiência. E isso torna ele um carro ainda mais completo, porque nesse nível que eu estou acelerando aqui, basicamente ninguém vai fazer. Constantemente acelerando, freando, entendendo equilíbrio, dinâmica, slalom. Mas ele também faz isso com uma boa capacidade e, além disso, ainda roda mais que os outros. Talvez seja esse o clique que vai dar no consumidor para escolher um elétrico que, além de ter um visual um tanto quanto mais comum, sem dar na cara que é um elétrico, ainda consiga uma dinâmica apurada, perto do que a gente já conseguiu perceber de outros carros, e dentro desse conjunto ainda uma autonomia um pouco melhor. Uma delícia de andar, tá? Delicioso. Suspensão, pego aqui um pouco de zebra, vou pegar ali, passar esse nobre colega. Peguei um pouquinho de zebra, senti que é um pouquinho mais durinho. Pode ser que com o carro de entrada com rodas de aro 16 a gente tenha uma percepção um pouco diferente, pneu de perfil mais alto e tal. Mas o que eu tô vendo aqui é algo para surpreender. Estou surpreendido com o tanto que o MG é bom de chão. Olhando de fora assim, você não imagina não. Mesmo sendo um hatch, mesmo tendo o estofo de toda a história da MG em pistas e corridas, 102 anos de tradição, quando muda de mão às vezes desanda um pouco, né? Nem sempre, óbvio. Aqui uma outra prova cabal disso, mas fôlego, entrega, não é estupendo, mas tá bem longe de ser um carro desequilibrado. Aqui, ó, ele sai de frente de uma maneira completamente tranquila, cheia de alertas. Eu não sei o que caiu ali. Ah, foi o celular. Acho que é o meu som, peraí. O som não pode parar. O som parou? Vamos ver. Não parou. Que bom, né? Deixar ele mais presinho aqui. Voltando. Ó, a saída dele não é impressionante. Ele quase não canta pneu na saída. Mas de equilíbrio. E aí, é o que eu te falo. Como um carro não tem limites muito lá em cima, ele... A questão de ter uma suspensão independente ou não, claro que vai fazer uma diferença quando você for medir ali a aceleração lateral ou o tempo de volta. Você vai conseguir atacar as curvas e escorregar menos, porque o trabalho é diferente entre uma roda e outra. Mas, no geral, essa mudança não reflete tanto assim, especialmente quando eles fazem um bom ajuste de amortecedor, de mola, e largura do pneu, largura de roda, altura do carro, e especialmente o equilíbrio do centro de gravidade, distribuição de baterias, entre outras coisas. Realmente não dá para reclamar disso. Não dá. Silencioso, confortável. Suspensão um pouquinho dura, eu já falei. Mas isso eu só vou poder ter uma reflexão um pouco mais apurada quando eu pegar ele na cidade e andar naquelas ruas catastróficas que temos. De equilíbrio, pouco a reclamar. Muito barulho de pneu, claro, porque esses pneus têm muita sílica. Mas ó, esse bacião aqui, tem carro que quica. Aqui, passou, encostou, bom apoio traseiro. Não sai muito de traseira, acho que até poderia sair um pouquinho mais, ainda que você sinta que ela tá ali um tanto aparecendo, né, na tocada. Mas
simplesmente não dá para criticar. Não dá para criticar esse comportamento aqui. Se isso vai se refletir na cidade ou não, não sei. Porque às vezes a convivência de cidade invoca outras coisas, né? A altura do solo, como é que encara os buracos, como que é a manobrabilidade, que aqui não deve ser ruim, porque a direção é boa. Os retrovisores também parecem num tamanho bom. Sério, esperava muito menos. Muito menos mesmo. Eu fui na China, achei os MG até um pouco mais simples e tal, mas talvez eles estejam gastando grana onde você não vê, mas sente. Frase perigosa. Mas às vezes vale mais a pena você ter um conjunto desse aqui, com esse nível de dinâmica, com esse nível de entrega, com esse nível de segurança e de conforto, mesmo em situações mais limite, do que ter um corinho com um acolchoado nas portas. Ou, sei lá, interior escurecido, ou o teto solar. É lógico que dá pra se querer tudo, mas se for pra optar, eu também prefiro ter uma dinâmica um pouco mais sofisticada, pra dizer o mínimo. Bom, vou voltar lá onde a gente estava gravando o começo e vou te contar mais algumas coisinhas e curiosidades sobre esse carro que a MG revelou pra gente, inclusive revisões e garantia. Bora! Podia ter um pouquinho mais de punch, né? Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, a MG ainda aposta numa conveniência de revisões mais baratas que a concorrência, 8 anos de garantia da bateria ou 160 mil quilômetros e 7 anos de garantia ou 150 mil quilômetros do carro por inteiro. Amantes e detratores, nesse vídeo e nos outros e nos comentários da internet, parecem ter se unido em prol de dizer que este é o carro elétrico ideal, que é melhor que todos os outros que apareceram até agora. Eu ainda não andei no Hora 5 e nessa faixa de preço, acredito que pelo sucesso que fez, aliás, ele deva ser um pouquinho mais legal para você que quer sofisticação e um bom alcance. Mas esse aqui é a cereja do bolo, 358 quilômetros, rompeu uma barreira que a gente não tinha visto ainda, especialmente em hatch. Se ele tem porte de médio, que a gente se acostumou a chamar de médio, como Cruze, Golf, Bravo, Estilo, vamos voltar muito no tempo. Esses carros já estão 7 palmos abaixo da terra faz algum tempo. Segundo a MG também já foram mais de 2.400 pedidos do carro. Um primeiro lote de 300 unidades já chegou, vem chegando um outro lote de 700 unidades para os concessionários e, de certo, vai ter fila de espera. Muito porque também são apenas 28 concessionárias agora e a marca pretende vender carros em até 70 pontos de venda até o fim de 2026. É uma história ainda em expansão, não sabemos sobre confiabilidade, sobre desvalorização, não sabemos sobre nada, mas a julgar pelos outros chineses que todo mundo falou que desabariam os preços e você não acha por 15, 20% abaixo da tabela nenhum compacto elétrico chinês, acredito que seja uma boa jogada para você que está procurando um carro urbano, mas não é esse de 150. Acho que por 150 o Dolphin SE é mais legal, por mais de 150. E também o Hora 05. Mas ainda faremos testes completos com o Hora 05 para chegar num veredito um pouco mais palpável. O de 129 é brabo. Se eu fosse você, ia nele. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para o programa roda@gmail. E se quiser ver o seu MG de perto, fazer um test drive e, claro, experimentar tudo dele, parte digital, conectividade, espaço interno, corre lá na Avenida Europa, número 459, na MG Sinal Europa, tá bom? Estagi, de certo, teve umas reunião lá, na Gile, na BYD, na GAC, teve reunião. Ah, teve. Se esses caras tivessem 100 concessionárias, mano, ia ser um estouro. Ainda vai ser.
Porque quando tem fila de espera, o pessoal fica chateado, triste, acaba não comprando depois, compra outro carro. Eles vão ter que correr. Tomara consigam. Dá mais uma voltinha aqui, porque um dia na pista sempre é um dia melhor, né, querido? Tchau.